Olá a todas e a todos que nos acompanham aqui nessa live em tempos de epidemia. É um prazer estar com vocês, atendendo ao convite da Livraria Cultura e da editora Papiros. Estou aqui, Leandro Carnal, junto com meu grande amigo, professor Cortella, que vamos debater, vamos falar sobre o nosso livro mais recente. Você sabe que os autores têm uma superstição, você nunca diz o último livro, que pode se tornar o último, mas há uma curiosidade inicial. Esse livro nasceu de um encontro que eu fiz com o meu amigo Cortella no ano passado, em fevereiro. Ou seja, não havia no ar nenhuma sombra de epidemia, não havia no ar nenhum milenarismo, nenhuma expectativa de final de mundo, de cavaleiros do apocalipse percorrendo o pico do Jabaquara, não havia nada disso, o pico do Jaraguá, desculpe, não havia nada disso. E eis que quando o livro sai no ano seguinte, ele parece tão profético ao falar por que nós estamos aqui, qual o sentido da vida, como nós devemos nos comportar em época de crise, quais são as liberdades que nós temos diante dos problemas que nós enfrentamos. Então, essa é a obra que vocês estão vendo aí, Viver Aqui se Destina, ou seja, um diálogo entre um historiador, eu, e um filósofo, o professor Mário Cortella. Então, eu começo passando a palavra ao professor Cortella para a gente começar esse debate, agradecendo a presença de vocês, agradecendo a Papiros e a Livraria Cultura. Que bom, cara. Né? Foi uma delícia o ano passado, em 2019, a nossa possibilidade de termos dialogado em fevereiro e depois, durante o ano, fomos construindo, junto com a editora Papiros, a versão final, né, desse diálogo sobre esse tema. Uma das coisas mais fortes, que eu acho que faz parte, inclusive, né, dessa reflexão, é a nossa inconformidade com o não viver. Haja vista agora, nesse momento da pandemia, o quanto que nós, em vez de nos conformarmos com a ideia de que a finitude ela é para nós uma realidade, né, que não tem alternativa, querermos adiar essa finitude, fazer com que ela não tenha lugar. Você se lembra dos seus vários estudos que um dos nossos poetas, né, escritores predileto, o grande Fernando Pessoa, tem uma ideia na qual ele sugere algo que agora parece cruel, embora bastante verdadeiro, quando ele lembra que o homem é um cadáver adiado. Né, um cadáver adiado. Parece de mau gosto até imaginar, mas quando a gente olha o fundo, né, da percepção de Fernando Pessoa, claro que aparece aí uma questão muito séria. Nós somos mortais. No entanto, a nossa mortalidade é para nós algo inaceitável, embora compreensível e até, como eu dizia, inelutável. Né? Não dá para dizê-la, falá-la, colocá-la, mas dá para lidar com ela e aí a nossa inconformidade. Por isso, esse livro, ao tratar do tema, né, Viver a que se Destina, também tem agora uma outra, né, forma de trilha, que é não viver. Por quê? Fazer essa recusa. Na tua percepção, né, olhando, cara, aquilo que construiu, né, dentro da tua formação, da tua história, né, de toda a tua produção, essa inconformidade com um fenômeno absolutamente natural, que é a mortalidade, ela tem origem numa falta de consciência ou numa consciência rebelde? Eu acho que se eu não sou um filósofo, sou um historiador, e eu fiz um doutorado sobre o processo de catequese na América colonial, tal como o seu estudo, Cortella, foi sobre Descartes, o meu envolveu uma questão completamente distinta, que é como se promove uma mudança de mentalidade. Eu acho que ao invés de eu pensar como historiador uma má consciência, ou uma consciência objetiva, eu acho que o que provoca isso é o fenômeno único humano dessa consciência. Nós sabemos que vários animais, notadamente mamíferos, têm graus de senciência, de percepção de si mesmo, mas a consciência da morte, ela é profundamente humana. Ainda que mais seres possam ser inteligentes ou ter noção individual da existência, a consciência absoluta da morte, ela é humana. Eu sempre gosto de lembrar aos meus alunos na Unicamp que a sociedade das abelhas e das formigas é perfeita porque é geneticamente determinada e nenhuma abelha operária se torna republicana e pensa em derrubar a rainha, por exemplo, que está lá vagabundeando enquanto ela, operária, está lá trabalhando. Não há socialismo entre as abelhas, não há Estado mínimo, não há liberalismo. A operária nasce pelas poucas semanas que ela vai existir,
ela vai existir dentro de um quadro determinado. E é uma sociedade perfeita. Então, a nossa mal ou boa consciência, a nossa consciência de finitude, ela é absolutamente especial na humanidade e ela se pergunta sobre esse ponto que diz o Hamlet no seu monólogo, do qual ninguém nunca, jamais voltou, apesar dele acabar de ter conversado com o pai que voltou desse ponto de onde nunca ninguém voltou, que é a morte. Então, é esse drama humano de sermos esse caniço pensante, de sermos esse cadáver adiado, de sermos um projeto destinado ao fracasso, porque não importa o que eu faço, eu morrerei, que vai tornar a vida algo único e necessária a resposta que nós estamos tentando dar, de alguma forma, viver, então, o que se destina? O que me faz levantar pela manhã? Por que eu me lavo se eu vou me sujar de novo? Por que eu me medico se eu vou ficar doente novamente? E por que eu luto pela vida se eu estou condenado à morte? Então, os religiosos têm uma resposta, os filósofos têm outra resposta. E cada pessoa que está nos ouvindo tem que dar, em algum grau, uma resposta. Por que eu saio da cama todo dia pela manhã? E são perguntas, aliás, que você já fez em várias obras, Cortella, né? O que te move? Qual é a energia diária que te leva adiante? Acho que você tem uma resposta boa em muitos livros, muito bem pensados sobre esse tema, né? Que bom, Renato. Você sabe que uma das coisas que mexe sempre com a nossa energia, a nossa capacidade, né, de ir buscar, não a imortalidade, mas a eternidade. Né? Porque a imortalidade é para nós, até o momento, uma impossibilidade. Pode ser, né, que o conhecimento científico, em algum momento, atinja um nível, né, que eu até consideraria semi-insuportável, em que a existência seria eterna e imortal. Eu lido muito mais, você sabe disso, com a noção de eternidade, isto é, dada a impossibilidade da nossa imortalidade, que nós sejamos capazes de ficar. Ficar na memória, ficar na história, ficar nas pessoas, ficar nos afetos. Aquilo que eu, em vários momentos, e nós já falamos sobre isso, chamo de fazer falta. Fazer falta. Eu acho que o que traz propósito, aquilo que faz com que a gente levante de manhã, como você lembrava, ou que a gente lave as mãos de modo agora cada vez mais necessário, tome cautelas, faça o isolamento e o distanciamento, tudo que permite que eu preserve algo que é finito, mas que eu não desejo que, primeiro, aconteça, né, neste momento, e segundo, eu não quero que aconteça sem que eu tenha, em algum instante, encontrado a serenidade de dizer, bom, a obra está feita. Ou, para usar um termo que você e eu conhecemos dos nossos estudos antigos, e sem fazer aí, né, uma comparação indevida, mas consumatum est. Isto é, né, está consumado, está concluído. Minha vida, meu propósito, minha intenção, ela ganhou uma conformação, não uma conformidade, mas uma conformação, e aí, agora, eu já posso partir. Eu não tenho muita clareza. Nós falamos no livro, em vários momentos, se a gente estaria preparado ou preparada para essa ideia do eu já posso partir. Né? De alguma maneira, a gente tem uma luta forte com essa questão. Tem uma agonia, para usar o termo clássico, né, do grego antigo, está lutando, né, agonizando para que isso não aconteça. Mas quando você olha, por exemplo, no teu caso, a história, né, como objeto de estudo, de conhecimento, ela, em última instância, ela é uma construção dos vários modos como nós tentamos ficar eternos. Desde a pequena obra até aquela obra literalmente faraônica, né? É sempre impressionante que alguém queira ficar do lado de fora de si mesmo, não é, Carnal? A ideia de fama, uma deusa no mundo clássico, a ideia de ter um nome que perdure, que encontre ressonância na eternidade, ela é muito curiosa. Existe a velha tradição que está na Odisseia, está relativa na Ilíada em particular, mais que na Odisseia, desculpe, que está relativa ao herói, um dos heróis centrais da Ilíada, em que se pergunta ao grande guerreiro Aquiles, que tem uma vida rápida, e cheia de glória, ou seja, morrer na juventude como o melhor guerreiro de todos os tempos, ou você quer envelhecer com filhos, no amor de uma família
e ser esquecido, e ele opta pela eternidade. Da mesma forma, Alexandre, que sabia de cor a Ilíada, provavelmente, pelo seu professor Aristóteles, Alexandre constituiu diversas Alexandrias para ser lembrado para sempre. O homem que tocou fogo, por exemplo, no templo de Diana em Éfeso, ele queria que seu nome fosse lembrado para sempre. O que é mais curioso é que tanto Aquiles, personagem mitológica, quanto Alexandre, personagem histórica, quanto o incendiário de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, tanto faz que nós lembremos o nome deles porque eles morreram. Ou seja, para quem morreu, se o nome for eterno ou não, tanto faz. E isso de uma perspectiva, naturalmente, de não pensar no além-túmulo ou de uma existência no além. Então, a fama é sempre algo exótico para o historiador, porque muitos a buscam desesperadamente. Ramsés II mandava colocar o nome dele em todas as obras do Egito, inclusive apagando o nome de outros faraós. Grandes guerreiros como Júlio César, ou o próprio Alexandre ou Napoleão, levaram historiadores junto, ou eles próprios, como Júlio César, escreveram sua narrativa da guerra na Gália e assim por diante, para que seu nome fosse lembrado. Às vezes com objetivo político, como Hernán Cortés, que escreveu cartas de relación enquanto massacrava a Federação Mexica na área do atual México, era uma tentativa de dar a sua versão dos fatos, para que essa memória lhe fosse favorável. É muito curioso, quando tem um objetivo político como Hernán Cortés, que quer um título que ele consegue de Marquês do Vale, quer um soldo, quer uma renda, tudo bem. Mas a fama é algo extraordinariamente interessante, porque Getúlio Vargas é nome de rua, no Rio Grande do Sul, ao menos, onde eu nasci, de todas as cidades. Seu busto e sua carta-testamento estão em todas as cidades. E Getúlio Vargas desapareceu no dia 24 de agosto de 1954 e permanece desaparecido nessa data trágica. Ou seja... Eu nasci em 1954, né? Eu nasci em março. Durante alguns anos eu achava... Não pode ser a reencarnação. Saiu da história para que eu pudesse nela entrar. Exatamente. Agora, eu nasci em 63, quando morreram o Papa João XXIII, Edith Piaf. Então, eles saíram da história você é para gaúcho, eu entrar. Você, mas a grande questão... só curiosidade. Há cidades pelo Brasil afora com o nome Getúlio Vargas. A única cidade que não tem uma avenida com esse nome é a capital paulista, onde você e eu moramos. Né? Claro, apesar da Avenida 9 de Julho, né? A Avenida 9 de Julho ter sido inaugurada pelo Getúlio Vargas. E a Avenida 9 de Julho lembra exatamente, né, a Revolução contra ele. Contra Vargas. É muito interessante porque ele que veio fazer a inauguração. E eu digo isso porque a fama, ela se dá de vários modos. A tentativa de ficar na memória, ficar memorável, tanto se ela ocorre, né, dentro de uma exuberância, como você lembrou, desde um Alexandre até um Aquiles, né, mitologia ou realidade. Na filosofia, a fronteira é um pouco estranha entre mitologia e realidade, mas se a gente olha, existe o dia a dia, que é ficar memorável na família, na empresa, né, em relação a uma música, em relação à arte, tudo aquilo que faz com que a gente tenha algo que seja imorrível, né, para não usar o termo imortal. É curioso como na história, né, das sociedades sempre se procurou, e a filosofia o fez em larga escala, e transformado em teologia sistemática mais ainda, algum princípio que fosse imorrível em nós, que pode ser chamado de alma imortal, que pode ser chamado de centelha ou fagulha divina, mas que ali está e que não se vai. É interessante, porque isso gerará concepções em filosofia e em religião que são ou reencarnacionistas, para lembrar, né, algumas das coisas que a história coloca, ou ressurreicionistas, né? Isto é, eu não reencarno, mas a minha centelha é imortal, assim que for o tempo, que aliás alguns acham que é agora, que eles se aproximam, né? Assim que for o tempo, aí haverá, né, uma ressurreição da carne mortal e ela virá de uma maneira mais completa e exuberante. A religião, a arte, nós falamos isso no livro, a religião, a arte, a filosofia, né, e a ciência, claro, procuram concretizar aquilo que é o sentido para que a gente não fique imaginando que a nada se destina, né, Carnal?
Porque isso já implica uma ideia bastante metafísica que o destino, depois da morte, vai determinar a qualidade da vida, ou que é a capacidade de eu me manter ligado na roda do tempo, em um ciclo permanente, ou de reencarnações, como várias religiões do mundo defendem, ou simplesmente dessa vida única, como no catolicismo, mas que o depois justifique o agora. Se a busca da fama, se a busca da excelência, que eu seja lembrado como um grande profissional na minha família, no meu ambiente de trabalho, ela é boa porque ela vai fazer eu dar o melhor de mim. Ela vai fazer eu me tornar, de alguma forma, um Übermensch, esse conceito de um homem além desse próprio homem, não no sentido nietzschiano, mas no sentido da expressão, um homem além de mim. Eu acho que ela é boa. Mas quando você faz dessa busca da eternidade todo o seu projeto, ou da busca da fama, são as pessoas, por exemplo, que ficam deprimidas quando não têm likes suficientes. O desejo de Aquiles existe hoje no Instagram ou no Facebook. Ao invés de aceitar a minha vida comum e eventualmente feliz, eu quero uma vida única, especial, que seja medida através de centenas, dezenas, milhares ou milhões de likes. Eu já lhe fiz essa pergunta em outra ocasião. Dentre esse rapaz que nasceu em 1954 em Londrina, que, tal como eu, passou por formação religiosa, depois veio para São Paulo, se aproximou da filosofia e assim por diante, havia alguma consciência naquela ocasião que permitisse, coisa que nós perguntamos no livro, você saber, naquele momento, um jovem de 18 anos ou de 30, que você seria hoje nacionalmente conhecido, um dos autores mais vendidos, uma referência, um influencer, seja lá o que significa isso de fato. Você tinha essa noção como Aquiles teve ao receber essa proposta? Você quer ser um senhor pacato em Londrina ou quer ser Mário Sérgio Cortella? Houve essa te oferecer? Sua mãe Tétis ofereceu essa opção, Cortella? Não, não me ofereceu e eu tinha o desejo de não passar pela existência de maneira banal, inútil, fútil. Mas eu nunca tive, por exemplo, o desejo de poder político. Embora eu tenha sido também agente político no sentido de gestor público, embora eu tenha, durante anos e anos, militado na questão também da política no cotidiano, isso não significou que a minha intenção era colocar-me num ponto em que dali eu seria contemplado. Alterando um pouco Napoleão na suposta frase, eu é que seria contemplado em vez de ter ali algo que eu contemplasse. Nessa hora, não, de maneira alguma. Eu acho que a construção de uma rota se deu sem que houvesse um destino escrito para retomar essa percepção. Numa das partes do livro, e eu estou colocando a capa porque há um índice na contracapa, nós nos perguntamos o que nos trouxe até aqui. O que nos trouxe até aqui? Há várias questões que foram resultado de ocasiões fortuitas. O fato de nós termos tido, por exemplo, você e eu, uma formação sólida dentro da nossa educação, seja educação básica, seja no ensino superior, temos nos disciplinado por conta até da presença em determinado momento da vida em organizações religiosas em que a ideia de método, de horário, de dedicação, de trabalho intenso e também, é claro, de privação, ela significou uma possibilidade até de nós nos considerarmos hoje muito mais tranquilos do que tivemos em momentos anteriores da vida. Não falo no campo da economia, no sentido financeiro, falo em capacidades até, e mais do que tudo, ao nosso modo de presença, mas nem eu imaginaria. Eu e você já falamos sobre isso em outras conversas. Eu nasci em 1954 e quando eu tinha 40 anos de idade, isto é, em 1994, o mundo digital começou a decolar. Na sequência, você que já tinha uma formação, já atuava na universidade, já era pesquisador, já tinha todo um campo de reconhecimento, também estava nesse mundo que fez o que nós estamos fazendo agora. De uma sala de aula que você e eu, na vida, tivemos e ainda temos,
né, com 40, 50 pessoas, nós passamos a ter milhares e milhares e milhares, seja por intermédio de uma tecnologia, seja por intermédio de outras referências. Acho que seria impensável. Você mencionou Descartes. Meu primeiro livro, em 1988, né, 1988, foi sobre Descartes. Ele não existe mais em plataforma papel, agora só em e-book. Olha só, a palavra e-book, ela é curiosa, né? A própria ideia de algo que seja um livro eletrônico, ela não entrava, né, no meu circuito. Agora, evidentemente que tanto você como eu e outros que estão ao nosso circuito conseguimos crescer, né, nessa dimensão, e aí vem algo, e com isso eu queria até, né, trazer um pouco mais para o meu chão, não do teu ou do meu. Do meu, eu preciso muito cuidado com a fama. A gente falava da fama, porque ser famoso é diferente de ser importante. Ser famoso é diferente de ser importante. Várias vezes na universidade minha de origem, que é a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na qual eu fiquei 35 anos, se falava assim, poxa, né, poderia que em algum momento pensar em que você, por exemplo, eu recebesse o título de professor emérito, né, claro que não era oficial isso na fala, dizer, gente, eu tenho uns 10 nomes antes de mim que merecem mais do que eu. E o merecem não por falsa modéstia, mas porque eu sou mais famoso. Não significa que eu seja mais importante. Por isso, caipira que sou, pé vermelho, eu até na orelha do livro brinco contigo, porque você gaúcho se refere a nós paranaenses como vocês do norte, né? São Vocês do do norte, norte. são do Eu, norte. que estou ao norte do Rio Grande do Sul, não imaginaria isso. Eu volto à pergunta, e você? Se eu tinha alguma consciência, Cortella, do que Isso, dessa aconteceria, trajetória. não, eu não tinha consciência. Eu gosto muito de estar em bancas, às vezes, de concurso de professores, onde há necessidade de um memorial, e eu leio com frequência nas bancas assim, o sujeito tinha 6 anos, foi pegar um livro de história de Heródoto, caiu na cabeça dele, ele sentiu que seria historiador. Eu gosto dessas histórias que eu chamaria de agiográficas, ou seja, histórias de vidas de santos. São Luís não mamava no seio da mãe às sextas-feiras, quando tinha 4 meses de vida, em homenagem à paixão de Jesus. Eu gostava dessas histórias de santos que mostram precocidade, sentido, aquele defeito que nós historiadores chamamos de teleologia, ou seja, você mirar em um futuro e definir o presente por esse futuro. Mas eu acho que existe uma inquietude, uma ambição e talvez uma vaidade dirigida para que quando eu fui professor na rede estadual do Rio Grande do Sul, num colégio em Dois Irmãos, ou professor universitário pela primeira vez na Unicinos, minha alma mater, minha primeira formação, ou pesquisador e doutorando na USP, ou professor na Unicamp, a todo instante eu queria algo novo, eu queria algo mais desafiador. E esta ambição, ou esse projeto de vida, coisa que Sartre insistia muito, e Zygmunt Bauman fala que saiu de moda falar em projeto de vida, eu tinha claro que eu não sabia exatamente onde eu queria estar, mas onde eu estivesse, eu queria fazer diferença. E é o que eu chamo de vaidade dirigida. E as pessoas me perguntam, você é vaidoso, Leandro? Bom, eu tenho 57 anos, eu nunca conheci alguém humilde. Mas eu já conheci pessoas vaidosas dominadas pela vaidade, e como tal é um defeito, e outras tão vaidosas que se incomodam com a vaidade dos outros e não aguentam a vaidade alheia porque é um espelho de si mesmo. Então, eu acho que existe uma ambição, e uma ambição vaidosa, de fazer a diferença. Se você faz renda de bilro, se você faz bolo para fora, se você faz chocolate de Páscoa, se você traduz do grego, se você faz um esporte, de você, no mínimo, mirar na excelência do primeiro quartil de melhor colocado. No mínimo, isso, porque desejando muito, você obtém algo. Se você desejar médio, você vai obter ainda menos. Então, o que eu acho que é um mérito, como você citou, você já exerceu cargo público, você foi secretário de Educação no município com a maior envolvimento de pessoas, que é São Paulo, e isso foi muito importante para São Paulo e para você. Porém, como você tem um projeto, passou o cargo,
E você não só continuou, como cresceu. Há pessoas, eu posso pensar em inúmeras, de carreira política, que estão em um momento, em um determinado ministério, e a gente imagina que, se não estiverem mais nesse ministério, voltarão à obscuridade absoluta, desaparecerão nas brumas da história. Quando você consegue ocupar um cargo tão alto, que seria, eu acho que numericamente, tem o ministro da Educação, o secretário estadual de São Paulo e o secretário municipal, seria o terceiro cargo da educação brasileira, você não só fez a sua função, como ainda foi adiante. Ou seja, que você hoje seja um palestrante muito famoso e justamente reconhecido, não depende apenas de estar dando palestra, porque estamos encontrando outras soluções informais, sendo que nós não tivemos formação para isso. Então, eu acho que esse é o desafio. Eu não sei para que eu estou aqui. Eu não tenho uma resposta clara. Mas enquanto eu não conseguir responder, eu quero fazer bem aquilo que eu acredito, que me dá prazer e possa significar algo para os outros. Então, eu imagino, você mostrou a capa do livro, se o grande fotógrafo Duran, que fez tantas boas Playboys há 20, 30 anos e fotografou mulheres inesquecíveis, suporia que no futuro ele ia fotografar dois senhores, um senhor careca, Um senhor seria e o um Duran. quadro. Assim, eu não sei se o Duran botou no projeto dele essa linda fotografia da capa, se ele, que viu corpos tão perfeitos, um dia veria os nossos e extrairia daquilo, acho que o melhor, como o Quasímodo do Corcunda de Notre Dame, do Notre Dame de Paris, de Victor Hugo. Então, isso é um desafio. Não é exatamente o cargo que me dão, mas o como eu exerço e onde eu vou depois. Então, aí sim, eu não tinha teleologia, mas eu ainda não tenho, porque eu quero muito mais do que hoje. Onde eu estou hoje é fruto de um esforço e eu quero muito mais do que isso. Não sei se você sente assim também, Cortão. Sim. Você sabe que agora que a gente vai fechando um pouco, esse momento até de lançamento, né, do nosso livro. É a primeira vez que nós fizemos um lançamento, né? Você e eu temos outros livros juntos também, com outras pessoas, e Uhum. também, né, nós dois, mas é a primeira vez que nós fizemos um lançamento dessa natureza. E no livro que se chama Viver, a que se destina, uma das palavras que eu mais gosto, que vem hoje para nós, do idioma britânico, é exatamente live, né? Porque a ideia de live, não só life, né, no sentido usual do termo, mas live, né, essa nossa capacidade de continuar persistindo, resistindo, ir buscar, ir atrás, fazer algo que você indicava, não ser medíocre. Né? É esta a vida que tenho, mas ela não será diminuta, ela não será reduzida só porque ela, desse modo, está colocada. A fama, como a gente antes lembrava, está, e eu gosto sempre disso, da importância. E há muita gente que é anônima, e é muito importante. Há muita gente que no dia a dia não tem a expressividade, né, que vários deles, você e eu, temos, mas que é absolutamente importante. Essa fica. Eu quero ficar. Né? Claro, partirei, mas eu quero ficar. Acho até que ser docente é um pouco essa nossa necessidade vaidosa, no bom sentido que você usava, de ficar nas outras pessoas. Porque quando eu partir, eu partirei. Eu acho que vários e vários, como você, pensarão, né, a partir de coisas que nós repartimos, como fizemos no livro e como a gente fez e está fazendo agora nessa live. Né? E eu acho que isso é uma estratégia, em parte, que geriu nossas vidas e aparece no livro, né? Tudo que é feito, tudo que merece ser feito bem, de forma boa. Tudo merece ser bem feito. E quando nós fizemos esse debate, eu não creio, eu não tenho essa pretensão, pelo menos, que o leitor encontre ali a resposta ao que se destina à vida, porque eu não a tenho. Eu não tenho essa resposta. Mas, para mim, sempre é a questão de dar nome às angústias e, como tal, dirigir uma resposta que se torne individual. O grande método que eu aprendi no Evangelho é que a primeira pergunta que Jesus faz para expulsar o demônio de alguém é qual é o nome do demônio. Nós nos chamamos legião. Esse é o método que eu sigo ao decorar o nome dos meus alunos também. Para que eu saiba o nome. Se você souber o nome das suas angústias, o medo da sua pulsão de morte, o medo da sua vaidade, você vai talvez não procurar tanto nos outros, nem se sentir tão irritado
com os outros e procurar um pouquinho a sua resposta. Eu acho que esse livro não é uma resposta, senão ele seria uma obra de autoajuda, mas ele é um caminho de pessoas de formação humanística para que você faça uma pergunta melhor e saiba que sim, sempre tem sentido, e eu, como tenho influência do existencialismo, esse sentido é dado por cada um, e não por um sentido externo ou um sentido além de tudo isso. Temos mais um minuto, quando você quiser encerrar, por favor. Então, alegria imensa, mais uma vez, né? Você está coordenando hoje, nós vamos fazer, né, outros momentos, outras lives em que também vamos trazer temas da nossa reflexão, e quero lembrar que foi especial ter feito esse livro contigo, né? É absolutamente encantador. Eu, como escrevi, a própria orelha do livro, você é uma pessoa admirável, e eu não falo isso só para, né, incrementar a tua vaidade, porque eu tenho gosto, né, de saber disso, e mais do que tudo de entender que essa vaidade é a vaidade de quem recusa a mediocridade. Por isso, viver a que se destina tem aí uma interrogação. Então, uma boa noite a todos que nos acompanharam, um agradecimento de novo à Livraria Cultura, onde fizemos tantos e tão concorridos lançamentos, eu, Cortella e outras pessoas, e desejando a vocês que continuem fazendo perguntas, continuem buscando, continuem querendo algo a mais do que isso. A crise vai passar, resta saber o que você levará para o próximo ponto dentro de você, qual será a sua carga para poder chegar ao próximo oásis, porque outras crises têm horizonte previsto. Então, muito obrigado, uma boa noite e continuem vivendo, nem que seja por vingança. Uma boa noite para todo mundo. Obrigado.